Todos sejam muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos para o lançamento do livro do desembargador Luiz Carlos Figueiredo, e de forma bem informal, no estilo do nosso autor do livro, sem nominatas hoje, apenas registrando a presença da doutora Maria Tereza. O som aqui está desaparecendo. Está ouvindo bem. E demais familiares, né, desembargadores, magistrados, estamos muito felizes com essa oportunidade e pela presença de todos. E, sem mais delongas, queremos convidar o autor do livro, o desembargador Luiz Carlos Figueiredo, para, de forma como ele programou e planejou, fazer aqui um bate-papo, uma conversa. Temos vídeos, temos depoimentos, e ele irá conduzir e fazer esses momentos bem divertidos e agradáveis para todos nós. Desembargador Luiz Carlos Figueiredo. O microfone aqui, eu não sei se estão ouvindo bem. Então, não vai precisar de outro microfone. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que aqui estão presentes, que se dispuseram a se deslocar para vir para a SMAP, quinta-feira, quase noite, né? E eu fico satisfeito, honrado, agradecido e devedor dessa gentileza de todos vocês. E registrar que entendo bem aqueles que não puderam, aqueles que não estão sequer no nosso país, e registrar alguns que já adquiriram como pré-lançamento o livro, porque não podiam estar aqui na hora. Agradeço a todos eles. Agradeço a minha equipe que trabalha comigo no gabinete. Agradeço a minha equipe pela dedicação. Não fiquem com raiva, não, coitado. Eu tenho medo de me esquecer de nome, não tenho medo. Alguns se dedicaram mais ainda a me ajudar aqui. Eduardo Chaves, dedicação plena, como foi comigo na corregedoria e na presidência. Né? Defeito 99,999%, que é torcedor do Santa Cruz. Né? Então, Eduardo, Dani, também uma dedicação muito grande. Né? Então, as duas meninas que atendem lá na porta da prestadora, Patrícia e Dora. Todos os outros estão aqui vendo Juliana, estou vendo Diana, todo mundo, colegas juízes que ajudaram, as pessoas que me indicaram causos. Depois do livro testar, alguns outros apareceram com algumas outras histórias. Se fosse o caso, eu já estava com outro prontinho aqui. Não melhor nem maior, simplesmente com as mesmas histórias para botar, no geral, as pessoas para rir. Portanto, agradeço mesmo aos personagens que me ajudaram. Os que foram bons ou os ruins. Sem eles não tinha livro. Mesmo os ruins, mesmo os que eu estava com raiva. Então, é importante que se registre esse agradecimento a esses personagens. Né? Alguns estão aqui. Alguns estão aqui. O personagem que criou o livro, o nome do livro. O nome do livro, para alguns, é um choque, né? Porque vovó é fera e vovô só fala isso mesmo, M-E-R-D-A. Ninguém reclama de um grande sucesso americano, que é o FODA, on, e FDOA, in, um sucesso de um autor americano que já tem 2 volumes. Se o meu é agressivo, esse é mais ainda. Mas esse tem uma história. No ano de 2011, o meu neto primogênito, íamos viajar, eu e Tereza, num evento da SMAP, íamos para o leste europeu, e ele mandou essa cartinha para a gente, dando boa viagem, sabia que a gente ia para o leste europeu, e, final das contas, vovô só fala merda e minha avó é fera. Eu, como voto com o relator, aprovo integralmente esse juízo de valor que ele fez. Eu copiei o texto para fazer desse o nome do título do livro. Porque o livro mostra exatamente que ele tem total razão.
né? É difícil identificar a mesma pessoa sentada lá, ou tomando uma decisão, ou presidindo uma sessão, uma pessoa, os que são mais próximos de mim sabem. Eu perco amigo, mas não perco piada. Eu fico tirando onda com todo mundo 100% dele, né? Mas consigo controlar as duas coisas. E ele foi quem identificou melhor com o nome. Esse cidadão, hoje, tinha 8 anos, hoje tem 21, é um homem. Levanta aí, Matheus. Na minha visão, o homem mais bonito de Pernambuco. E não é porque pessoa boa, é que é mesmo. E aí, me lembrei logo aqui agora da história dele. Ver que ele está saindo aqui. A história dele que não está no livro. Certo, ele tá. A história dele que não está no livro. Ele tinha 1 ano e 6 meses. Aí pronto, deixa na... Mesmo de 1 ano ele já sabia andar, com 1 ano ele corria, ele pintava dentro de casa. E ele sentou lá no terraço lá de casa, abriu um esmalte da minha esposa e derramou todinho no sofá. Eu olhei, antes que eu reclamasse, ele virou para mim e fez: merda, não foi? Ele tinha 1 ano e 6 meses e já sabia o que é erro. Então, portanto, essa conversa de dizer que as pessoas não entendem, cada um entende muito bem a ilicitude dos atos que praticam. Pode não saber se determinar conforme essa ilicitude. Mas que sabe que está errado, sabe. Ele mesmo praticou o erro e ele mesmo aplicou a sentença. Mas sempre fica assim, para poder. Bom, quem estiver assistindo lá está vendo. essa foi a ideia básica, divertir, contar histórias engraçadas que nós passamos pela vida. Eu, evidentemente, também coloquei histórias da época em que já era magistrado, e essas histórias narradas, elas basicamente foram para coisas engraçadas. Mas aqui e acolá tem coisas sérias, tem coisas que me incomodavam há muito tempo, eu faço o registro disso, e que foi uma terapia. Alguns sabem que eu passei um período muito difícil aqui no começo do ano, principalmente no mês de abril. Alguns, assim, a vida inteira. Tem um cidadão aqui, não é porque ele é o diretor da escola e cedeu espaço, não. Mas o doutor Jorge não deixa passar uma semana em branco que ele não me mande uma mensagem bíblica que se enquadra, parece que ele até adivinha qual era o sentimento que eu estava naquela semana que ele manda. Sou eternamente grato já hoje. Mas sou grato a todo esse apoio dado aqui pela escola e não vou citar o nome de todo mundo, vou citar o nome de Marta, em nome de quem eu agradeço a todos a sua equipe, que me ajudaram bastante para fazer esse trabalho. Então, a ideia de fazer isso aqui, portanto, passa também por alguns agradecimentos de algumas pessoas que influenciaram minha vida. Eu cheguei a desembargador por antiguidade, mas minha atividade foi questionar minha e de Fernando Cerqueira por outros interesses na eleição de presidente aqui. E nós só fomos ganhar essa parada lá no STJ. E estávamos perdendo na votação quando um ministro que chegava atrasado, tinha quórum, o ministro Milton, um exemplar cidadão e magistrado, e ele levanta e diz que estão tomando a decisão errada, que ele já estava convencido disso quando tinha lido o memorial, não precisou ouvir a sustentação oral, e começou a argumentar lá. O procurador que estava presente era o mesmo que havia assinado o parecer. Tinha sido aluno dele no mestrado, no doutorado, se levanta e diz: Ministério Público é um indivisível, eu podia mudar a opinião, porque eu que estou na sessão. Mas eu estou mudando a minha própria opinião, eu estava errado. E daqui a pouco, unanimemente, eu e Fernando Cerqueira vencemos o mandado de segurança. E, com isso, numa votação logo depois, ingressamos no Tribunal de Justiça de Pernambuco por antiguidade. Chegaríamos de todo jeito, mas aí ia demorar o quê? Mais 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos? Então, não o conhecia, fui conhecê-lo logo depois, apertar a mão dele num cafezinho que tem lá. Mas fiquei devedor de um homem que é um exemplo de magistrado. A Assembleia Legislativa do Paraná entregou a ele o título de cidadão posto de morte agora em julho. Eu terminei ficando amigo da família. E esse agradecimento a ele, eu não tinha outro canto para fazer que não fosse tão desinteressado como foi o voto dele na ocasião que restabeleceu o meu bom direito. Então, o livro se aproveitou para isso também, mas basicamente é para histórias engraçadas. E para histórias engraçadas é o que a pessoa quer. A vida está pesada, principalmente nesse pós-pandemia. Então, quando pode dar uma risadinha, eu recebo diariamente, houve uma pré-venda, 5, 6, 8 pessoas comentando que não consegue parar de ler, que riu, que comentou como quem entrando. Mas o melhor foi aquele, não sei se dá para voltar, aquele
da doutora Cathy Brown, que é juíza de Saulo. Dá para voltar? Eu mandei para o Mato Grosso do Sul, ela pediu, e ela ficou nessa dúvida, que é a minha dúvida. Como foi que eu consegui ser aprovado na investigação social? Até porque quem vê as histórias sabe que a maioria delas foram coisas praticadas de verdade, eu certifico assim e dou fé embaixo, quando era adolescente. Tudo prescrito, é a minha tranquilidade. É a minha tranquilidade. E até me deu autoridade moral para dar uma puxada no pescoço desse cidadão aqui, que está no bilhete que eu mandei para ele quando ele estava solto lá num evento lá, e eu mandei ele parar, porque senão eu tenho que internar, ele querendo ser desembargador e solto na buraquinha. Também enganei investigação social. Ou seja, essa investigação social aqui em Pernambuco é facilmente enganável. Bom, e aí eu vou mais uma vez sair do script assim para chegar assim. Minha esposa detesta falar em público, se eu chamar que ela me mata. Né? Mas uma ocasião, havia uma pressão tão grande para ela fazer uma palestra lá em São Paulo, em Contagada, e ela terminou aceitando. Preparou todo o roteiro e quando chegou lá na hora, teve um acidente, chegou com o pescoço lá, botou aquele negócio e tinha que ouvir falar. Aí ela disse, Humberto, faz um favor, fala lá por mim. Aí o Humberto disse, bronca zero. Humberto, se você der 10 minutos a ele fala sobre construir foguete da NASA e chegar em Marte. Né? Só para engenheiro. Aí Humberto pegou, leu, quando chegou no dia lá da exposição, um auditório imenso, e Humberto começou, só antes de falar com vocês, eu quero falar assim, olha, a empregada lá da minha casa sabe que eu sou espírita, e ela chegava assim e dizia assim, doutor Humberto, o senhor diz isso, diz aquilo, mas o pastor lá da minha igreja diz assim, assado, o que é que eu faço? Aí Humberto explicava isso, não tem. Aí tudo que Humberto falava, ela dizia, mas o pastor diz diferente. Aí depois dele fazer esse introito, ele começou a fazer a exposição. Falou tudo que Tereza tinha colocado nos documentos. Quando ele acabou, ele virou e disse, agora, o que eu tenho de dizer, eu disse. Se alguém tiver alguma pergunta, não faça a mim, faça a pastora aqui, que quem sabe responder é ela. Né? Então, esse é o clima que está aqui nesse livro, esse clima que eu quero passar para vocês também. Aí, veja, não é necessariamente a história que seria melhor, isso é a história que várias pessoas que leram começaram a falar que eram as que tinham gostado mais, é isso que eu queria falar para vocês aqui. Está aí o desenho, sabonete. Alguns mais antigos devem se lembrar que num determinado momento, um fabricante de sabonete aqui, eu não sei se foi a Lux ou se foi Palmolive, dava um prêmio a quem achasse uma chave dentro do sabonete. Os novos não se lembram de jeito nenhum. Eu cortei um sabonete bem direitinho pela metade, botei uma chave de Fusca, que o carro era um Fusca, marquei, fiz o buraquinho, deixei tudo certinho, botei dentro, passei um pouco de água, colei de novo. Botei na embalagem, botei cola e deixei lá. 2 dias depois, minha irmã, mais velha, ela está tomando banho, encontrou. E sai gritando, ela se enrolou numa toalha. E digo, estou vendo essa teta aí. Dá licença, sai correndo e com banho na cabeça. Ganhei. Eu passei, era uma escada, ela descia e eu subia. Mas eu comecei a rir. Foi quando a ficha dela caiu. Mas, por fim, ela terminou aceitando. Quer dizer, todas as minhas irmãs, são 5 mulheres e eu de homem, todas elas reclamam que eu encarnei sem pena com tudinho. Tem um filho de Valosca, bota aí, que ela mora em Brasília, e ela não pôde vir. Mas aí ela dá um depoimento, porque ela é a personagem. O vídeo já? É falecido, o filho mais velho está aqui do lado. É aquela. O vídeo? É o vídeo que ela fala. Né? Então, ela é a personagem da primeira história que eu narro. Oi, Cal. Os casos relatados e outros tantos que vivenciamos nos faz recordar, viver e registrar
o grande amor que sentimos um pelo outro. Você foi um irmão presente, lindo, amado, não tão perfeito, porque tinha também os seus pedacinhos, entendeu? De correr atrás de mim, por exemplo, para passar folha de oiti, porque eu tinha alergia, entendeu? Mas, porém, você foi muito bom na minha vida. E foi por isso, e é por isso, que eu sempre agradeço a Deus por você estar na minha vida. A primeira vez que ela agradece, ela é a personagem da primeira história. Eu estava querendo tirar onda comigo, porque o nome da história lá é A Irmã do Cagão. E eu sou o cagão, e ela é a irmã. Então, exatamente por conta disso, ela sempre teve raiva, sempre teve marcação por causa dessa história. Porque eu tive um problema que eu narro lá e eu tinha uma diarreia constante, só tinha 2 professores para não sei quantos alunos. Então, mandavam chamar ela na sala dela, que ela é mais velha e chamava ela, vai lá limpar teu irmão. Aí já chegava perguntando, quem é a irmã do cagão? Ela não queria, baixando a cabeça assim. Mas ainda assim agradece, né? Então, tudo bem. E há algumas histórias da adolescência, quando eu sou tão velho que era do tempo que eu estudava música e latim. Eu acho que tem eu por aqui. Foi aluno que tinha. Tem ali Sertório Canto. E tinha ótimos professores de latim, eu narro lá, um casal. E tinha um professor de música que eu não talvez a família não goste, mas foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida. E ele dava aula e ele se empolgava com as aulas porque a gente fazia clavissol, leitura, a gente tinha que aprender, cantava em coral, todo mundo tinha que aprender isso, tinha prova, tinha nota. E ele se empolgava porque basicamente ele cantava, a gente cantava as músicas dele. Aí ele começava assim a fazer Terra Natal, aí nós gritávamos Terra Natal. Para simular aqui, vamos tentar aqui, quando eu disser Terra Natal, vocês dizem Terra Natal aí também. Terra Natal, Terra Natal, hei de amar-te até morrer. Hei de amar-te até morrer. Meu ideal. Meu ideal. Não estou lembrando mais da letra. Mas ele se empolgava e balançava, e aí saímos eu, uma colega e um outro colega, e saímos devagarzinho. Ele fechava os olhos e ficava cantando, fazendo sinal para um lado, para o outro, que ele escolhia. Quem era barítono, quem era contralto, e saía mandando fazer, e lá vai ele fazendo, e eu fiquei atrás dele. E quando ele balançava assim, ele ficava assim, e eu atrás dele, os outros 2. Lá para as tantas, ele parou, porque todo mundo estava rindo. Né? Ele parou. Os 2 colegas, que estavam com uma, vou mudar o nome também, estavam ao lado, uma menina e um menino, ficaram quietos. Quem estava no Nirvana era eu. Eu não parei. E eu fiquei sozinho lá, balançando. E ele parado assim. Ele disse, bonito para o senhor, filho de uma grande amiga minha, colega aqui do ginásio pernambucano, vem fazer uma coisa absurda desse tipo, de respeito. O senhor está suspenso por 3 dias. Ele não tinha um dedo. Esse professor aí só tem 2. Ele disse, então é 5, filho da... Era uma grande amiga dele. Era uma grande amiga dele, mas aí ele perdeu a cabeça com a história. Então, evidentemente, que você não pode deixar, eu não vou contar essas histórias todas não, senão encher o saco pelo que tem. Né? Mas tem alguns registros que é preciso ser feito. Eu vou homenagear a Vlad, da mãe dele. 5 irmãs, mas aí a mãe dele era a minha favorita. Talvez pela faixa etária, porque a gente andava junto. Tudo nosso era em comum. E aí, ela faleceu muito cedo num acidente. E ela gostava de namorar. Ela mesmo dizia que começou a namorar da letra A, Z, e terminou, voltou de novo e casou com um da letra A. Né? Namorou com todo mundo. E aí, ela arrumou um namorado, que era um filho de um amigo de papai, o cara era um malandro, o cara bonitão, gostosão, e o cara, eu cheguei lá e disse, bicho, ó, pega reta, não dá pra tu aqui na minha irmã e tal. E não é que ele apareceu para namorar,
A gente estava numa casa de Guarani, papai tinha em Casa Caiada, naquela época, Casa Caiada era o lugar de Guarani, e estava assim, tinha uma jangada assim do lado, estavam lá. Aí eu corri, eu ia fazer vestibular de Direito. Calça jeans azul, camisa azul, era a mesma roupa que eu fiz o vestibular todinho, porque era assim, tinha que ir com essa mesma roupa. Superstição. E aí ele correu para dentro do mar, eu corri também. Né? Quando eu cheguei, quando eu estava com a água por aqui, foi que eu me lembrei que eu ia saindo para fazer a prova. Eu tinha feito de manhã da Federal, de noite era católica. Eu notei que ia fazer a prova e parei. Aí saí, peguei um pedaço de pau na praia, risquei assim no canto, andei assim uns 100 metros, risquei no outro canto. Eu disse, toda vez que você passa aqui, você vai apanhar. É passando aqui, vai apanhar. Né? E não é que o camarada, coitado, ele era forte, ele chegava lá, vinha chegando, né? Chegava mais ou menos nessa linha imaginária, ele entrava no mar, como se fosse território neutro, arrodeava e voltava. E assim foi feito. Saí de lá, morei, fui embora, casei, eis que voltamos para morar aí em Casa Caiada. Na primeira semana que eu cheguei lá, tem uma área ali grande, Jova, que é de lá, sabe onde é, quase da fronteira, todo mundo jogava bola, eu fui jogar bola, não conhecia ninguém, fui pegar uma vaguinha para jogar bola. E lá me oferecendo, aí os caras podem entrar, eu jogava, alguns jogaram aqui comigo, lateral esquerdo, lá vou eu, Paulinho, para lá para junto, quando eu chego lá, quem é o ponta direita da perna do adversário? O cara, tal, a tora. Aí lá eu chegando assim, aí o cara vem, eu digo, vou ser desmoralizado é aqui. A primeira bola que der para ele, eu chutei ele, a bola, a praia, pedra no chão, ele caiu, chega a caixa de costas. Eu digo, eu não lhe avisei que você não pode chegar perto de mim. Chega perto de mim, você apanha. Ele vai jogar sua bola longe de mim. Se você chegar aqui, o pau canta. O cara foi jogar de ponta esquerda. Foi lá pro lado de lá e me deixou em paz. Né? Então, também rapidamente, saiu, não vi, saiu, mas aqui tem uma história que Zé Fernando não está, mas João Rodo, primeiro-ministro Zé Fernando, está aí para lembrar dessa história, talvez. Algumas pessoas, como Hélio Braz, foram testemunhas oculares. Quando a rainha Sílvia esteve aqui em Pernambuco, em 2010, para inaugurar a sala do depoimento acolhedor, quando a rainha Sílvia esteve aqui, porque todo o dinheiro tinha sido, não da instituição dela, Chai de Udo, mas pessoal dela. Ela ainda hoje pergunta toda vez a respeito disso. Então, quando ela chegou, é aquele requisito, aquele cuidado todo. Na frente, ia ao local, em passos assim, a segurança, ela e João Walter. Na fila de trás, eu e Juliana, esposa de Zé Fernando. E assim era tudo organizado. E quando vai entrando, que chega dentro da sala, só entrou só Zé Fernandes e a rainha. Eu fiquei aqui na porta, encostado. Ela começou a fazer a pergunta a Zé Fernando, que obviamente não sabia responder nenhuma, porque não era a praia dele. Aí Zé virou e disse, eu não sei, mas o desembargador Luiz Carlos sabe, em 2010. Aí ela fez, o senhor, que ela morou 11 anos no Brasil, nasceu e veio morar no Brasil, pode explicar? Eu fui. Aí tem um desnível lá, Sara que trabalhou por lá, não sabe, tem um desnível. Eu tropecei e caí em cima da raiz. Assim, pendurado assim no pescoço dela. Se ninguém pode ficar nem junto, eu fiquei pendurado. Aí ela só virou assim e fez. Isso acontece. Ninguém torcia tanto para esse negócio acabar, mas ninguém. Porque eu vi a hora fazer outra besteirada. Isso, eu só estou contando essa história para ficar provado que o título da obra é perecível. Eu esse tema é muito interessante, eu quero passar por outra coisa aqui. Bom, essa é uma história que eu achei genial, depois eu vou apertar muita gente para falar aqui. Nós fomos para um evento da área da infância, em Cuiabá, no Mato Grosso, e eu era o segundo palestrante. O primeiro palestrante era um professor, um médico geneticista italiano, que era a maior sumidade do mundo. Ele veio falar sobre fertilização in vitro, isso no ano de 1989. Estava em caminhamento para se aprovar a... Tem sabonete para você? Não, o sabonete eu já contei. Estava preparando para a criação do ECA logo após a Constituição de 88. E o geneticista falar, a tradutora de italiano não estava presente, mas o cara falava o italiano tão
tão devagar, tão tranquilo, que todo mundo entendia o que ele estava falando. Não havia ninguém que não entendesse. Né? E ele foi se empolgando, e eis que um momento ele diz assim, é algo mais ou menos assim, e quando é um, due, tre, o più persone se giunte para fazer um bambino, estão a fazer, veja, quando 1, 2, 3 ou mais pessoas se juntam para fazer uma criança, um bambino, estão a fazer, eu ia entrando na sala junto, eu disse, churuba! Meu Deus, explicação, eu vou fazer um menino? Saiu espontâneo, não teve nenhuma maldade nenhuma. Saiu espontâneo. E aí começaram aí. O nosso colega no Ministério Público trabalhou diretamente comigo, depois na magistratura, entrou, tomou posse mesmo dia, Romero de Oliveira Andrade, meu querido irmão, né? Ria que não parava, e os outros colegas dele do Ministério Público, Olímpio Sotomayor, estou falando do Ministério da Ciência, Olímpio e Paulo Garrido, foram que tiveram que tirar ele da sala, porque ele não conseguia parar de rir. Mas independente da risada, tem coisa séria. A gente, quando estava no TRE, a gente foi fazer uma... A gente tinha um programa que sempre existiu, um programa que é o Eleitor do Futuro. Aí nós mudamos lá, fizemos a história do eleitor e dirigente do futuro, era algo assim. E a gente bateu o estado todo e várias coisas, e aí quando a gente inventou que ia fechar o ciclo, eis que a ideia foi fazer dentro da FUNASE, dentro da unidade de internação, separada de até 18 anos, de 12 a 18, e a de 18 a 21. Junta tudo. E aí eu peguei um amigo, e aí botei Chusa, e aquele do Giovanni lá para puxar o meu amigo Petrúcio Amorim para ir para lá. Né? Aí Petrúcio foi para lá e arrochou o nó. Petrúcio, pega o microfone aí, cadê? Tu te lembra disso aí, Petrúcio? Tem um microfone aí para dar Petrúcio aí dentro? Aonde? Não tinha aqui, Cílio, dá o microfone aqui. Não é que ele tenha achado ruim, não, mas não, ele ficou impactado. Mas ele pode dizer o que ele mexeu lá e tantos outros que estavam lá na hora que assistiram, como Souza mesmo, Gabriel, tem um cara de gente para desse negócio. Eu fico aqui, vou para aí. Se eu fizer para cá, fica melhor. Pô, gosta de ele ver, gosta de aplaudir sua música. Né? Gosta de ver um cara levando aí seu cachorro, tudo esporte. Boa noite. Para mim é uma alegria muito grande aqui estar. Gostaria de parabenizar o desembargador Dr. Luiz Carlos, pelo livro. Olha que eu estava ali assistindo, estava vendo umas coisas interessantes, eu lembrei muito de Ariano Suassuna. Ariano, eu acredito que não será o primeiro, né? Virão vários livros por aí. Né? Aqui tem uns personagens bons. Então, é muito interessante. Aí eu estava me lembrando, acho que muita gente já viu essa passagem de Ariano, né, que ele estava autografando o livro, e eu sei que chegou uma garota, né, e ele perguntou como é seu nome. Aí a garota deu um nome bem estranho, tá? Uedja. Aí começou a... Minha filha, você podia me dizer assim, as letras? Aí ela foi dizendo, W, tal. Y saiu por ali. Aí assinou. Aí depois chegou a outra. Seu nome, Uadja. Quanta, né? Aí disse, eu sou irmã de Uedja. Aí começou a escrever o nome, tal. Tudo bem. Aí um rapaz. Aí disse, seu nome? Ele disse, H-U-G-O. Para equilibrar as coisas. Então são essas coisas. Eu estava me lembrando também, que é tudo a primeira vez, né? Quando eu gravei meu primeiro LP, olha, uma situação, isso em 1984, e que eu era da aeronáutica. Eu servi a aeronáutica há 6 anos, eu era cabo da aeronáutica, eu tinha acabado de gravar um disco, né? Eu cheguei com o meu LP, lá no quartel e tal. Aí o sargento olhou assim e disse, você vai ficar aqui e vai cantar também? Eu disse, não, eu vou sair da aeronáutica.
Você vai morrer de fome. Olha o incentivo que ele deu. Ele disse, você vai morrer de fome. Por quê? Não, porque você não canta. Você está aqui fazendo umas coisas, tal, bonita, tal. Eu digo, olha, é o meu objetivo, tá certo? Eu passei 6 anos aqui e não me senti assim, bem visto na farda. Eu não digo não porque eu fiz bastante amigos, mas achando que tinha tendência a galgar outra patente que chegasse a ser oficial. Então, eu vou trocar, como eu troquei o avião pelo violão. E comecei em 1985. Sofri, fiz um disco, fiz outro, tive várias passagens. E graças a Deus, chegando aqui, ano que vem, estou fazendo 40 anos de carreira, para vocês terem ideia, né? Tudo no sufoco, tudo aí estava me lembrando. O primeiro sempre é interessante. Então, seu primeiro livro, li algumas páginas, achei interessantíssimo e lhe digo que você tem tendência a continuar escrevendo. E estamos esperando o segundo livro. A respeito da palestra que tivemos lá, sinceramente, foi uma coisa emocionante. Porque aquela garotada, eu comecei a olhar para todos, né? Eu disse, meu Deus do céu, é uma situação muito difícil para as crianças, aqueles adolescentes. E eu comecei a contar para eles a minha infância também, que minha infância foi em Caruaru. Eu fui criado num bairro do Vassoural, em Caruaru, onde eu convivi com todos. Eu convivia com marginal, eu convivia com estudantes, eu convivi com professores, com profissionais, né? Só para vocês terem ideia, de frente à minha casa, lá no Vassoural, tinha uma marcenaria e tinha um senhor chamado Mestre Oswaldo, que fazendo tamborete, mesa, guarda-roupa, essas coisas, criou 10 filhos, né, na arte da música. Isso eu passando para os meninos e dizendo que a vida é assim, a gente sempre tem que pensar para frente, sempre tem que pensar no objetivo. E que a coisa maior que existe na vida da gente, que muita gente não pensa, é o sonho. Sempre bom sonhar. Sonhar, a gente vai levando aquele pensamento forte e até chegar o nosso objetivo. As pessoas, às vezes, desistem pelo meio, né? Começam uma obra, começam uma coisa e desistem. E eu mostrando para aqueles meninos que, certa vez, eu fui fazer um show em Caruaru e eu fui, não digo barrado, as pessoas não me conheciam, tá certo? E, de repente, eu cheguei na Fundação de Cultura e o cidadão me atendeu, disse, pô, o que é que você... Eu disse, não, eu queria cantar aqui. Eu nunca cantei no São João de Caruaru. Aí eu disse, olha, você chegou num período em que a programação já está toda pronta, tá certo? E que, infelizmente, só se você vier o ano que vem. Eu digo, mas eu nunca cantei aqui, eu não quero cantar no palco principal. Eu quero que vocês consigam um lugarzinho onde eu possa mostrar a minha obra. E conseguiram, né? Através do pessoal, os amigos conseguiram. Mas eu cantei naquele ano e eu voltei para Recife, já morando aqui no Recife, com um pensamento. Eu disse, poxa, para cantar na minha terra, quanta obstrução, né? Quantas barreiras. E começou a passar aquele filme na minha cabeça do não que o cara dava, que eu insistentemente ele dizia que não, que só se eu viesse no próximo ano, que eu falasse com fulano, que eu falasse com cicrano. E eu percebi que a vida não é só feita de sim, a vida também é feita do não. E a gente engrandece muito com o não. O não é muito importante, o não dá aquela força e até provoca, né, o ser humano em melhorar, né? Porque todo canto que a gente chegar a encontrar um sim, ficaria muito difícil. Mas eu constantemente eu lembrava do não, e o rapaz me deu. E comecei a pensar e peguei o meu violão e comecei a construir a poesia. Eu disse, eu não preciso de você. O mundo é grande e o destino me espera. Não é você quem vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo para mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você mais não. Cartas na mesa? O jogador conhece o jogo pela regra. Não sabes tu que eu já terei leite de pedra, só para te ver sorrir para mim e não chorar. Você foi longe, me machucando provocou a minha ira, só que eu nasci entre o velame e a macambira. Quem é você para derramar meu munguzá? Eu me criei
Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira, ninguém melhor que mestre Osvaldo na madeira, com sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei matando a fome com tareca e mariola, fazendo versos, dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoural. Viva Caruaru. O evento a qual me referi, lá na FUNASE, Petrúcio estava só com violão. Estava só com violão. E tinha tocado antes uma bandinha que era de outra unidade de interação de adolescentes infratores de artilharia. E eles tocavam direitinho, e eles foram se empolgando com o Petrúcio, e daqui a pouco o cara da bateria foi, sentou e ficou tocando. E chegou um do baixo, meio desconfiadinho, daqui a pouco parecia que estava ensaiado. Foi um arraso, porque criou um clima, funcionários chorando, diretor, foi um arraso, e deu muito certo. Pernambuco ainda é hoje. A lei fala a possibilidade de que possam votar. Voto de 16 a 18 é facultativo, mas pode votar. É o único lugar de Pernambuco onde o próprio pessoal da FUNASE, o pessoal do TRF foi e alistou e tem unidade eleitoral e eles têm o direito de voto. Porque senão ninguém vai defender os interesses dele, não. Bom, eu queria fazer um depoimento aqui agora que está gravado. É minha filha que não está aqui. E o esposo dela, eles gravaram. Bota o som aí. Boa noite, pessoal. Queria muito estar aí hoje, mas infelizmente eu não estou no Recife. Então estou gravando esse áudio para me fazer presente de alguma forma. Eu li parte do livro e as histórias são leves e engraçadas. E acho que é uma oportunidade também de conhecer um pouco mais sobre a história do Painho, sobre a infância dele. Vale a pena a leitura. E também vale a pena a leitura porque eu estou em 2 histórias, acho eu. Não quero dar spoilers, mas uma delas foi quando eu tinha mais ou menos 8 anos. A gente tinha uma apresentação da escola, da escola, em homenagem ao Dia das Mães. E a gente tinha ensaiado há quase 4 meses, era eu e mais umas 300 crianças. A gente tinha ensaiado a música Como é Grande Meu Amor por Você, de Roberto Carlos, e a gente ia cantar e dançar essa música. E aí no dia da apresentação, ginásio lotado, a gente entrou na quadra. Quando vai começar a dançar, manhã vai para o lado oposto da plateia. E aí, como era Dia das Mães, eu dancei de costas para o público, de costas para todos os meus coleguinhas, porque, enfim, a gente tinha ensaiado em uma direção, então eu dancei de costas para eles, quebrei completamente o protocolo, porque era Dia das Mães e minha mãe estava do lado oposto e a apresentação era para ela. Então, isso rendeu bastante lágrimas de alegria e também muitas histórias, fotografia, e está no livro, e espero que vocês leiam e gostem. E tem uma pessoa também que gostaria de agradecer por ter sido mencionada no livro. Essa pessoa ela não fala português, mas ela sabe uma música brasileira muito boa, sabe cantar essa música, vai cantar para vocês. Casar, 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 casar. Eu tô no neto do Não sabe falar português, mas eu doutrinei. A cantar o que mais pode. Passa o diga aí, porque o pai tem que acabar, que todo mundo está cansado. Saulo, Certo, agora. Filho. Agora. O outro filho Luiz Carlos está aqui, todo mundo conhece. E esses são os que estavam fora, tá? Os que puderam estar presentes e esses que não puderam ter uma palhinha. Tem Guilherme que chegou, não? Vai, dá-lhe. Está aqui. Janaína, eles estão aqui. Guilherme estão aqui. Mas esses que não estavam, eu pedi para gravar. Eu vi, está aqui. Mas esses estão presentes e os que não estão, pedi para gravar. Boa tarde a todas as pessoas presentes nesse evento maravilhoso. Que inveja eu estou de todos vocês. Queria muito estar aí, dando um abraço do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, nesse momento tão especial da vida dele, onde ele está lançando um livro maravilhoso. E é especial não por ser o lançamento somente de um livro, porque tantos outros livros ele tem. Mas é um livro que conta a história dele, a história da sua vida e a história das pessoas que o cercam desde o seu nascimento. Foram histórias maravilhosas que me fizeram conhecer muito mais o meu pai. Eu achava que já o conhecia, mas na verdade conhecia muito pouco. E me fez saber não só dele, como de mim também, porque comecei a perceber que muitas das doidices que eu fiz na minha vida já estavam no DNA. Foram histórias maravilhosas contadas por ele na hora que ele estava escrevendo. Tenho certeza que com lembranças muito felizes
e por nós que estávamos lendo, quando lembrávamos dele contando essa história para a gente, ou quando lembrávamos da história que vivemos e está no livro, uma sensação de felicidade imensa. Então, um sucesso o lançamento. Pai, parabéns, o livro é maravilhoso, recomendo a todos a leitura, e com essa leitura vocês vão conhecer mais essa pessoa maravilhosa que está aí. Sem dúvida nenhuma, eu sou fã de carteirinha dele e tento me espelhar em tudo que ele faz. Depois que li as histórias, talvez não em tudo, mas na maioria das coisas, ser humano de luz que ele é. Um beijo e uma boa tarde a todos. A gente está aproximando do fim, eu queria só fazer algumas anotações aqui. Cláudio, quer falar alguma coisa? Se eu falar, eu vou parar na corregedoria. É melhor não mesmo. Está lá, mas aí depende da qual posição, respondendo um padre. O livro termina com uma foto bem interessante. A fotógrafa está lá na ponta, Ivone. Né? Ivone. Não tem explicação para essa foto, para essa luz aqui em cima da minha cabeça, não. Não tem mesmo, porque filtro nenhum. Eu parei a entrevista e ela falou, todos os caras, aqui uma foto. Meu Deus do céu, uma foto é uma foto. Mas quando ela mostrou a foto, eu fiquei impactado com essa fotografia que eu coloquei para terminar. Quer dizer, as pessoas estão aqui presentes. Quando a minha filha mais velha fala ali que ficou de costa, todo mundo assim, ela assim, para olhar para a mãe, tem testemunha aqui, Beatriz, que era uma das baixinhas, que ela é bem grandona, as outras tudo pequenininha que estava lá. E tem a foto, está no livro também. Eu sempre procurei, e é por isso que eu não fiz essa publicação. Depois de 5 livros na Juruá, eu tive que sair, porque eles aprovaram o texto, mas disse que era proibido botar ilustração e botar fotografia, mesmo eu dizendo, é da família. Me deram um parecer de 10 laudas para dizer que não podia. Era a regra da empresa, é evidente, eu nunca pensei na minha vida em quebrar a regra de seu Neném. Então, quem vai, a minha família, todo mundo está levando, ninguém está aí, tudo bem. Aí fiz aqui, o livro foi feito por uma editora da Paraíba, na Porta. Zilda tem até dito que vinha aqui, mas eu não a vi. Mas já foi ela quem, já foi indicação de Fabiana, pessoas daqui de Pernambuco, que estão publicando o livro lá. Aqui a gente é comum, os paraibanos vêm para aqui, né, André? Aí já agora está os pernambucanos indo para lá também. Mas é um serviço muito organizado, em 25 dias eles estavam prontos. Estou fazendo aqui a propaganda porque eles merecem ficar organizados. Foi por isso que não fiz pela Juruá. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que tem muita gente cansada, agora a gente tem um lanchinho aí, e tem as assinaturas de quem quiser, quem adquiriu e quem é autógrafo e coisa que o vale. Eu não pude fazer antes para alguns que estavam apressados, porque se abrisse uma fila ali, todo mundo ia querer na mesma hora, e aí ia ser impossível. Muito, muito, muito obrigado. Isso foi, redigir esse livro no momento que eu estava saindo do problema de saúde, foi uma terapia. Minha mulher que deu a ideia é um gênio, né? Porque me aguentar não é mole. E ainda ter ideia para que eu fique melhorzinho é mais difícil. Muito obrigado mesmo de coração. Vamos